E se existisse uma maneira de transformar as coisas difíceis e complicadas da vida em algo mais fácil? É o que esse livro tenta prometer pra gente. O Greg McKeown escreveu Sem Esforço. É o segundo livro dele. Ele também escreveu Essencialismo. Provavelmente você conhece muito mais Essencialismo do que Sem Esforço. Mas esse livro aqui, ele é tão essencial quanto Essencialismo. No Sem Esforço, o Greg tenta trazer alguns aprendizados que ele teve durante a vida e que mostraram pra ele que muitas vezes a gente complica demais as coisas e que às vezes a nossa vida pode andar pra frente sem tanto esforço assim. E o que ele quer dizer não é que você não vai ter que trabalhar, não é que você não vai ter que fazer as coisas, mas que muitas vezes a gente complica demais a nossa rotina, a nossa vida, porque acha que precisa se esforçar muito. E hoje eu vou trazer o aprendizado de um capítulo desse livro, o capítulo 1, né, que se chama Inverter e se isso pudesse ser fácil. Primeiro eu vou contextualizar o que ele fala no livro e depois eu vou trazer as aplicações práticas com alguns exemplos até da minha vida que podem te ajudar. Aí, perfeito? Nesse capítulo, o que o Greg tenta passar? Ele tenta passar uma impressão dessa inversão. Como que você inverte algo para que ela consiga ser mais fácil de fazer e que não dê tanto trabalho ou gaste tanta energia quanto geralmente gasta. O primeiro exemplo que ele traz aqui é de uma professora que estava se matando muito de trabalhar na universidade e que teve uma conversa com ele e tudo mais, e ela sempre adicionava muita complexidade para fazer tudo que ela precisava fazer no trabalho dela. E depois de uma conversa com ele, ela começou a tentar implementar um pouco essa ideia de fazer as coisas de uma maneira mais simples, mais fácil. E engraçado que o exemplo que ele dá aqui é que foi pedido para ela que gravassem, tá? O semestre inteiro da aula que ela daria. Então, todas as aulas que ela daria naquele semestre, ela precisaria gravar. Por quê? Porque tinha um aluno que não ia poder comparecer por algum motivo lá, e ele precisaria receber essas aulas em casa. Então, assim, mas antes ela não sabia que isso era para um único aluno, que não ia ser apresentado, sei lá, no site da companhia, que não era uma coisa tão importante assim. Ele só foi pedido para gravar as aulas durante o semestre. Então ela decidiu conversar com a pessoa que pediu, né, e perguntar por quê, qual que seria a motivação disso. E aí ele falou, pô, um aluno não vai poder comparecer, o único aluno não vai poder comparecer às suas aulas, então a gente precisa passar essas aulas gravadas para ele. Então, assim, ela não precisava de uma gravação muito bem feita, com várias edições, cortes e tudo mais, porque não era para algo extremamente importante, era para uma pessoa poder assistir às aulas. E basicamente o que ela fez foi, ela pediu para outro aluno gravar as aulas durante a aula. Então, aqui ó, simplesmente um aluno gravasse as aulas com o celular. Ele ficou satisfeito com a solução. Só lhe custou alguns minutos de planejamento em vez de meses de trabalho de toda a equipe do audiovisual. Então ela economizou muito tempo e dinheiro e energia fazendo o quê? Simplesmente pedindo para alguém gravar a aula, ao invés de fazer toda uma produção e usar recursos da universidade para poder gravar aquela aula, perfeito? E aqui o que o autor tenta trazer pra gente é que trabalho não precisa ser sinônimo de dificuldade. Ele até dá um exemplo que a linguagem também denuncia nossa desconfiança da facilidade. Quando falamos de dinheiro fácil, insinuamos que foi obtido por meios ilegais ou questionáveis. Ou seja, toda a nossa cultura, e hoje em dia cada vez mais, é baseada no quê? Você precisa se esforçar muito para poder atingir algum resultado. E nem sempre isso é sinônimo de verdade. Então, você pode se esforçar muito e não ter resultado. Você pode se esforçar menos e ter resultado. Depende da forma que você emprega esse esforço e essa energia, perfeito? Ele até traz um exemplo legal aqui sobre a nossa evolução ao longo do tempo, certo? Olha o que ele diz. Do ponto de vista evolutivo, a tendência à facilidade é útil. Na maior parte da história humana, ela tem sido fundamental para a nossa sobrevivência e nosso progresso. Imagine se os seres humanos tivessem uma inclinação para o caminho de maior resistência. E se o cérebro de nossos ancestrais houvesse sido programado para perguntar: qual é o jeito mais difícil de arranjar comida?
de dar abrigo à família, de manter as relações dentro da tribo, eles não teriam sobrevivido. Nossa perpetuação como espécie vem da preferência inata pelo caminho de menor esforço. Nosso cérebro sempre quer gastar menos energia, nosso corpo sempre quer gastar menos energia. E por mais que isso em algumas esferas possa ser ruim, por outras, você pode se beneficiar disso, ok? O autor, inclusive, fala aqui de uma apresentação que ele virou a noite fazendo, porque ele estava muito preocupado com o resultado dela, e na hora de apresentar, por causa que ele fez muitos slides e tudo mais, a apresentação foi uma merda, porque ele estava preocupado demais e colocou coisas demais, dificultou demais o trabalho dele. O que ele colocou? O que aprendi? Esforçar-se além da conta torna mais difícil obter o resultado que se quer. Então, se você tem um limiar ali, se você tem um objetivo e você sabe a quantidade de esforço que precisa para atingir esse objetivo, fazer mais não vai mudar o resultado que você tem para aquele objetivo. Fazer mais é só se manter mais ocupado e talvez mais preocupado com aquilo. O que percebi? Em quase todos os fracassos que tive na vida, cometi o mesmo erro. Quando fracassava, raramente era por não ter me esforçado o suficiente, mas porque me esforçara demais. Perfeito? Então ele vai começar a trazer exemplos aqui de pessoas que tentaram transformar as tarefas e coisas que foram para ele em coisas mais fáceis. Perfeito? Ele fala aqui sobre Carl Jacob, um matemático que tinha a fama de resolver problemas muito difíceis e espinhosos. Ele descobriu que para fazer isso com mais facilidade, deve-se inverter, sempre inverter. Inverter significa virar um pressuposto à abordagem de cabeça para baixo, trabalhar de trás para frente e perguntar, e se o oposto fosse verdadeiro? E ele traz isso no título do capítulo, né? E se isso pudesse ser mais fácil? Ele cita aqui, por exemplo, que há duas maneiras de conquistar todas as coisas que são realmente importantes na nossa vida. Podemos, primeiro, ganhar poderes sobre-humanos para fazer todo o trabalho absurdamente difícil, porém essencial. Ou 2, nos aprimorarmos em tornar mais fácil o trabalho absurdamente difícil, porém essencial. Então, se você simplesmente vai trabalhar mais, vai fazer mais, se esforçar mais para executar algo que você precisa fazer, talvez você devesse se esforçar para transformar aquilo que é muito difícil, que gasta muita energia, em algo mais fácil de se fazer. Aqui ele vai trazer um exemplo muito legal. Ele tinha uma impressora que ele não estava usando mais, ele comprou uma nova, e a impressora estava no chão do escritório dele. Ele estava postergando completamente a ação de se livrar daquela impressora. Ele não sabia se ia jogar fora, se ia vender, o que ele ia tentar fazer. E para ele, aquela era uma tarefa difícil, talvez quase impossível. Então, eu vou ter que postar no site, sei lá, vou ter que fazer um anúncio, o que eu vou ter que fazer com essa impressora? E aí naquele dia ele decidiu que ia acabar com esse problema. E aí ele se perguntou, e se isso pudesse ser fácil? E se todos aqueles passos que eu presumia que a tarefa exigia, na verdade, não fossem necessários? Então, ergui os olhos da minha mesa e, por acaso, vi um dos operários de uma obra pela janela do escritório. Fui lá fora e perguntei se ele queria ficar com a impressora de graça. Ele disse que sim e levou ela embora. O problema foi resolvido em 2 minutos. Então, ele passou semanas com aquela impressora ali do lado, sem fazer nada com ela. Por quê? Porque ele achava que era difícil demais de resolver aquele problema. E muitas vezes, o que esse livro traz aqui, e o que muitas vezes acontece na nossa vida, é que a gente complica demais algo que é fácil. Eu costumo complicar isso, dou sempre esse exemplo, quando eu preciso ligar para resolver alguma coisa. Porque para mim, aquilo vai demorar horas. Eu vou ter que ficar horas no telefone. Enquanto no WhatsApp eu posso mandar mensagem e fazer o que eu tenho que fazer, e quando a pessoa me responder, eu vou atrás. Por isso que toda vez que eu preciso fazer algo que exige ligar, eu tento procrastinar pra cacete. E ultimamente eu tenho tentado fugir um pouco disso e tentado ligar. Então, das últimas vezes que eu precisei ligar para resolver alguma coisa, foi extremamente rápido. É engraçado pensar nisso porque o meu cérebro, ele condiciona o contrário. É muito difícil, vou ter que pegar o telefone e ligar. As duas últimas vezes eu resolvi um, sei lá, em 15 minutos e o outro eu resolvi, sei lá, em 5 minutos. Então, o meu cérebro antes pensava, pô, isso aqui é muito difícil de fazer. Agora ele tá se acostumando a talvez pensar, se é difícil falar pelo WhatsApp, talvez ligar resolva o problema muito mais rápido. Perfeito? E aqui ele vai dar um exemplo muito inteligente sobre enfraquecer o impossível, que é justamente isso de tentar o que você acha que é quase impossível de fazer, muito difícil de fazer, tornar ele
algo mais realizável. E ele fala sobre aqui um cara que era abolicionista, tá? Um britânico abolicionista da escravidão, William Wilberforce. Ele abordou o problema da escravidão de uma forma diferente, tá? Então, o que ele fez? Ele estava tentando proibir, né, o comércio, passar uma lei que proibisse o comércio de escravos, e, basicamente, o que ele fez é, ao invés de tentar passar as leis, porque não estava passando, era muito difícil, né, naquela época, convencer os outros de que você não pode comercializar outras pessoas, o que ele fez? A França e a Inglaterra estavam em guerra, perfeito? E o que acontecia? Os navios cargueiros franceses passavam pela costa lá da Inglaterra com uma bandeira neutra, de um país neutro, ou seja, sei lá, Estados Unidos ou outro país que não estivesse na guerra. E pelas leis da Inglaterra naquela época, um navio que tivesse com bandeira neutra não podia ser atacado ou parado pelo exército britânico. Então eles usavam isso como uma estratégia de guerra, só que os navios negreiros também faziam isso. Eles usavam bandeira de outro país, os Estados Unidos, sei lá, para poder passar pela Inglaterra e tudo mais, para poder continuar o comércio de escravos. O que ele pensou? Ele usou o pretexto da guerra, perfeito, para ajudar a passar essa lei que proibia, que retirava essa liberação de navios com bandeira neutra de passar pela Inglaterra. E o que aconteceu? Passou a lei por causa da guerra, por causa dos navios franceses. O que aconteceu é que os navios negreiros não podiam mais passar também com bandeira neutra. E poucos meses depois, a abolição passou a lei do comércio escravo, realmente a lei que proibia o comércio de escravos na Inglaterra, foi passada porque, teoricamente, ele já estava proibido. Os navios negreiros não podiam passar por ali, que eram os navios com bandeira de outros países, perfeito? Então, eu gosto desse tipo de livro, eu gosto muito do Malcolm Gladwell e dos autores que eles vão trazendo exemplos muito concretos para você não achar que é só uma teoria boba e que se esfarela quando você vai tentar implementar. Então, depois de terminar aqui as referências, eu vou mostrar para você alguns exemplos e como você aplicar isso na prática. Porque às vezes você pode pensar, pô, isso não é aplicável na minha vida. Sei lá, o cara pensou de uma forma diferente, uma lei. Mas sim, é aplicável desde que você saiba adaptar para a tua própria realidade. Uma das passagens mais legais que tem aqui é sobre a passagem só de ida para o fácil. Como você transforma algo que parece muito difícil em fácil para sempre. Não tem volta. E o termo é passagem de ida porque o exemplo que ele dá é de uma companhia aérea, Southwestern Airlines. Southwest. Que é uma low cost. Então, tudo para eles, cada centavinho conta. Eles precisam ficar... Para essa empresa lucrar, eles precisam ficar em solo, o mínimo possível. Então o avião tem que tocar no solo, tem que fazer as coisas tudo muito rápido e levantar voo de volta. O grande problema é que o sistema de impressão de cartões de embarque que as outras companhias adotavam era incompatível com isso. Então, assim, qualquer tempo que eles gastavam a mais poderia basicamente acabar com o lucro da empresa e fazer a empresa quebrar. E aí eles pensaram que eles precisavam criar um sistema de impressão de cartão de embarque mais rápido, com várias impressoras, um sistema e tudo mais. E isso ia custar $2 milhões para uma empresa que estava começando e tudo mais, e é low cost, era muita grana. Essa era a forma difícil de se pensar, montar todo um sistema de impressão de cartão de embarque, porque naquela época os cartões eram aquele bonitinho que tu recebia com capa e tudo mais. E eles perguntou, é mesmo tão importante para nós o que as outras companhias acham que é um cartão de embarque? Não é mais importante o que nós achamos que é? Então, para eles, qualquer papel que dissesse se é um cartão de embarque, né, que tivesse as informações contidas ali, serviria como cartão de embarque. Então, o que eles fizeram? Basicamente, começaram a fazer a impressão de cartão de embarque em máquina simples, com papel simples, sem precisar ser papel fotográfico, com capa, com grampo, com tudo. Basicamente, uma impressão muito rápida, que é o que geralmente a gente vê hoje nos aeroportos, né? O papel simples, aquele papel fino e tudo mais.
mas era uma solução que parecia impossível, que ia ter um custo absurdo e, na verdade, não. Se tornou algo completamente possível e viável de se fazer. E o autor cita: você se surpreenderia com a frequência com que surge uma solução mais fácil quando as premissas que fazem o problema parecer difícil são eliminadas. Qual que era a premissa que fazia o problema parecer difícil? As outras companhias têm cartões de embarque muito bonitos e arrumadinhos e tudo mais. Mas será que importa pra gente o que eles dizem ou será que importa pra gente o que significa pra gente um cartão de embarque? O nosso cliente realmente se importa tanto com o papel que a gente vai usar? Ou ele só quer fazer a viagem dele? Ele também fala aqui um próximo exemplo sobre empurrar algo morro abaixo, que ele dá um exemplo até do Seth Godin, que ele diz: se você está pensando como é difícil empurrar uma empresa morro acima, ainda mais quando você mal começou, por que não abre uma empresa diferente que você pode empurrar morro abaixo? Nesse exemplo aqui é bacana que ele fala sobre os resultados. Ele até usa um gráfico aqui, tá? Aqui ele usa um gráfico, você pode ver aí, que sobre esforço enorme com a complexidade resulta em um resultado minúsculo. Resulta em resultado é ótimo. E um esforço minúsculo com a complexidade mais baixa faz com que o resultado seja maior. Então, quando você remove a complexidade das tarefas que você tem que fazer, das dificuldades, que você torna elas mais fáceis, o esforço que você tem que fazer para realizá-las e para gerar o resultado, ele vem de forma mais fácil. Então aqui eu vou dar um exemplo que ele deu no livro, eu vou dar um outro exemplo para você. O primeiro, ele fala sobre a estratégia do Warren Buffett, tá? Da Berkshire Hathaway. É um dos caras que ganhou mais dinheiro do mundo investindo, né? Das maiores empresas do mundo, dos maiores bilionários do mundo. Ele é o único que ganhou basicamente dinheiro com investimentos, não criando uma super empresa, algo do tipo. O que ele coloca é que eles não buscam investir em empresas que exigem um esforço enorme para obter lucro. Vão atrás de investimentos os quais seja fácil dizer sim. Empresas sem complicação, simples de administrar, com vantagens competitivas de longo prazo. Nas palavras de Buffett, não quero pular barras com 3 metros de altura. Procuro as de 30 centímetros sobre as quais eu possa dar um passo. Então a estratégia do Warren Buffett foi sempre procurar empresas que têm lucro, têm caixa, têm vantagem competitiva, dominam o mercado. Ele não investe nas empresas que têm um potencial de ganho super absurdo. Ele investe em empresas seguras, que dão lucro e que não vão precisar de uma manobra do mundo para que elas deem certo. Perfeito? Ele arrisca muito pouco e conta com o tempo para poder ganhar dinheiro. Outro exemplo sobre isso de buscar as barras de 30 centímetros ao invés das de 3 metros é o fato de organizar um calendário, uma agenda, algo, planejar a sua semana, por exemplo. O que muita gente começa a fazer e o que muita gente faz é ter um planejamento que é tão difícil de se fazer que ele toma muito tempo. Então existem, por exemplo, programas como Notion e tudo mais, eu inclusive uso, mas eu tento simplificar ao máximo a organização. Então, se eu precisar organizar escrevendo aqui, como tá, por exemplo, nessa agenda aqui, as listas do que eu preciso fazer, é melhor do que eu separe tudo por cores, ajuste tudo e leve um tempo muito grande para organizar meu dia. Já pensou se todo dia que eu acordo eu precisar gastar 1 hora para organizar a minha agenda, organizar todos os compromissos por cores e tudo mais? Isso é adicionar complexidade. As pessoas passam tempo demais planejando ao invés de fazendo o que precisa ser feito. Então, você transforma tudo em algo completamente impossível de se realizar, em algo muito, 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 muito difícil. Esse fato da organização, de ter cada vez mais as pessoas querendo coisas bonitinhas, uma agenda bonitinha, ou sei lá, um programa que seja diferentinho, um programa que vai te ajudar a marcar as tarefas de uma maneira mais engajada, mais gamificada. Tudo isso é uma desculpa para não fazer a tarefa, porque ela é muito difícil. Então você planeja ao invés de executar. Agora que eu terminei os exemplos, eu vou falar sobre os exemplos práticos e colocar até algumas coisas que eu fiz aqui. O primeiro ponto, né, é pensar se existe uma maneira mais fácil de fazer isso, como ele disse no livro. Isso é muito difícil porque a gente aprendeu a fazer as coisas dessa forma. Então, pivotar significa
desaprender tudo que a gente aprendeu e fazer ele de uma maneira diferente. Tem até uma história, né, que não sei se você conhece, mas é famosa, que diz assim, a neta, sei lá, chegou na cozinha, estava fazendo um jantar de família, e a mãe dela cortava o peixe para poder colocar na forma, cortava a cabeça do peixe fora para poder colocar na forma. E ela perguntou perguntou pra mãe, por que você corta a cabeça do peixe? Ah, não, a sua avó me ensinou assim. E aí ela chegou na avó e perguntou, vó, por que você corta a cabeça do peixe pra poder botar pra assar? Ela falou, não, porque a minha mãe, que é a bisavó, né, me ensinou assim. E aí foi perguntar pra bisavó e a bisavó falou, ah, não, porque o forno que a gente tinha era pequeno e a forma que cabia não cabia o peixe inteiro, então tinha que cortar a cabeça. Então as pessoas aprenderam a fazer aquilo e fazem isso de forma repetida, sem se questionar se aquilo é realmente a forma mais eficaz de se fazer. Perfeito? Então, questione se existe uma forma mais fácil de fazer o que você precisa fazer, como eu disse do telefone. Será que não é mais rápido ligar e passar 5 minutos do que tentar o dia inteiro falando pelo WhatsApp? Talvez. A passagem de ida, né, para o fácil. Por exemplo, eu tento colocar todas as contas possíveis no cartão de crédito. Ou pode ser débito automático, eu prefiro colocar no cartão de crédito. Por quê? Por exemplo, internet aqui, assinaturas, esse tipo de coisa. Porque fica muito simples. Simplesmente cai lá. E eu não preciso lembrar de pagar aquilo. Foi uma passagem só de ida pro que é simples. Uma outra coisa, né, desse exemplo de pensar se existe uma maneira mais fácil de fazer as coisas, é um exemplo aqui do meu prédio. Eu moro num prédio, dentro de um condomínio, e existe um problema grande com delivery, que é o seguinte. Ou eu preciso descer, que geralmente é o que precisa fazer, descer para pegar o pedido lá, informar o motoboy de que qual que é o código e tudo mais, e para ele precisa ir embora. Ou, geralmente, alguns lugares, tá? A pessoa sobe para entregar o pedido. Tem um problema muito grande. Se ele subir, ele perde tempo. Se ele esperar eu descer, também perde tempo. Sem contar as questões de segurança, dependendo do horário e tudo mais. Qual foi a solução que encontraram aqui no prédio para poder facilitar esse trabalho? O porteiro, ele tem um grupo, ele tem um WhatsApp dos moradores e ele tem um código que a gente usa, geralmente é um código único, a não ser que você troque, o código que usa do delivery, perfeito? E o que ele faz? Quando o motoboy chega, ele pergunta qual que é a pessoa que vai receber, ele tem um código anotado daquela pessoa, ele fala com o motoboy gasta pouco tempo, dentro do elevador tem uma cestinha, assim, que fica perto da portaria, o porteiro coloca a entrega ali, coloca no andar que vai chegar e interfona. Ele nem precisa atender o interfone, ele só dá 2 toques. Você já sabe que tem um pedido chegando, ele dá 2 toques, você vai para a entrada, pega o pedido. O porteiro não precisou subir, você não precisou descer e o motoboy não precisou esperar. Foi resolvido com uma solução simples. Uma ideia um pouquinho diferente que solucionou o problema. Comprar uma cestinha, colocar no elevador para colocar o pedido, não deixar no chão do elevador e fazer esse meio de campo, perfeito? Sobre empurrar algo morro abaixo, que é remover as dificuldades de se fazer aquilo. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade em gravar conteúdo, porque todos os passos que eu sigo, geralmente, são muito complexos. E pra gente gravar é muito mais difícil do que falar pra alguém gravar pros clientes e tudo mais, porque eu tenho mais controle sobre o processo. Ele pode ser feito de forma mais minuciosa, num negócio, alguma coisa. Mas pra mim, que trabalho sozinho, que faço tudo sozinho, que tenho que editar meus vídeos, isso era um impeditivo porque eu ia ter que fazer todos os processos sozinhos e editar, e eu queria fazer uma edição mais elaborada e tudo mais. O que eu disse pra mim? Olha, os vídeos precisam ser feitos da maneira mais fácil possível. Eu vou abrir a câmera, eu vou falar pra câmera, eu vou cortar os erros e eu vou postar o vídeo. Ele não vai ter mais do que isso. Ele não vai ter inserções, ele não vai ter lettering, ele não vai ter nada que dificulte, que torne o trabalho pra mim mais difícil. E o que eu tenho feito? Tenho conseguido gravar todo santo dia um vídeo. Porque não existe uma dificuldade muito grande para se fazer. Hoje eu peguei o livro que estava ali em cima e eu lembrei desse capítulo, né? Fui folhear aqui, lembrei desse capítulo
E essa foi a ideia que me fez gravar esse vídeo. Então, eu reduzi muito a fricção entre pensar, fazer e postar um vídeo. Não tem vários passos, não tem uma montanha que seja muito difícil de se fazer. Perfeito? E o quarto é uma tarefa prática. Pegue na sua vida, abra uma lista e pense nas coisas que você pode. Mapeie hoje as coisas que você pode tornar mais fácil, reduzir dificuldade e transformá-las em algo muito mais simples de executar do que você tem feito hoje. Perfeito? Essa é a tarefa mais prática que você pode tirar desse vídeo. Se você quiser comprar esse livro sem esforço, vai ter um link aqui embaixo na descrição. É um link de afiliado, você não paga mais, mas eu ganho alguma coisa se você comprar através do meu link, tá? Da Amazon. Se você gosta desse tipo de vídeo em que eu falo coisas que eu aprendi em livros, assim, de forma mais resumida, eu fiz um outro vídeo aqui sobre Previsivelmente Racional, em um capítulo que ele fala sobre como vencer a procrastinação. Aqui tem um passo a passo prático, da mesma forma que eu fiz aqui, trazendo exemplos e depois trazendo exemplos práticos para você aplicar. Clica aqui, vai lá assistir. Forte abraço e até a próxima.